licença. Esse está sendo um lançamento à inglesa. Porque na Inglaterra, diferentemente do que acontece, parece aqui, me disseram, os autores, em geral, interrompem o bate-papo dos convidados para falar um pouco sobre o livro que está sendo lançado. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas antes, nós queríamos agradecer a British Airways, a editora Contexto e a Fabiana, da Netsa, sem a cuja ajuda nós não estaríamos aqui hoje. Bom, nós não vamos tentar resumir um livro de muitas páginas em alguns minutos, mas falar alguma coisa sobre como surgiu esse projeto e sobre um pouco sobre a aventura que foi escrever um livro sobre a sociedade em que vivemos. No meu caso, este é o terceiro livro em que a Inglaterra ocupa um lugar, nesse caso central, em dois outros relativamente central. E eu morei na Inglaterra pela primeira vez em meados dos anos 80, antes até, né, Regina? 83, para fazer minha pesquisa sobre o doutorado, que era sobre um tema inglês. Assim, quando eu recebi o convite do professor Jaime Pinsky, da editora Contexto, para escrever o livro sobre os ingleses, eu senti, por assim dizer, um misto de entusiasmo, mas de receio também. Entusiasmo porque era um tema que me fascinava e seria uma oportunidade de me debruçar sobre um assunto ou assuntos que eu gostaria de ter conhecido melhor antes de chegar à Inglaterra. Mas de receio, muito receio mesmo, porque eu sempre achei que generalizar sobre qualquer povo é algo muito arriscado. Afinal, até que ponto podemos generalizar sobre os brasileiros? E sobre os ingleses? Até que ponto podemos generalizar sobre um povo que é tão multicultural hoje como é o inglês? Para vocês terem uma ideia da multiculturalidade, de quão multicultural é a Inglaterra, basta lembrar a diversidade étnica das crianças em idade escolar, que se pode medir um pouco, sabendo que nas escolas só londrinas as crianças falam mais de 300 línguas maternas. Então, nesse quadro de tamanha diversidade, a minha pergunta era até que ponto podemos continuar a insistir em caracterizar os ingleses, citando aquelas tradicionais características inglesas tão faladas, como respeito pelo jogo limpo, pelo rule of law, Estado de Direito, a tolerância da diversidade, que mais? A não demonstração das suas emoções, keeping a stiff upper lip, como dizem em inglês, e até a bebida, a cerveja como sendo a bebida favorita dos ingleses. Até que ponto isso valeria? Porque, na verdade, não existe qualquer unanimidade sobre a questão o que faz os ingleses serem o que são. Se, de um lado, para muitos, eles ainda são os baluartes da liberdade, da tolerância e da moderação política, por exemplo, por outro, outros os veem como redutos de esnobismo, de hipocrisia, de um apego doentio às tradições e aos rituais, de uma obsessão também doentia pelos esplendores do passado e assim por diante. Então, foi assim que surgiu a ideia de escrever o livro a quatro mãos. Seria um meio de, não de acabar, mas de minimizar as dificuldades de se falar sobre os ingleses de modo geral. O livro seria o resultado de um debate constante entre uma brasileira como eu, que vive entre a Inglaterra e o Brasil há mais de 25 anos, e um nativo inglês, o Peter. Your turn.
Então, continuando o discurso, esta é a nossa segunda aventura em escrever um livro juntos. Uma aventura não só na harmonização de nossas opiniões, mas também porque nas duas colaborações, estas foram colaborações entre um estrangeiro e um nativo. Na primeira vez, quando escrevemos sobre Gilberto Freire, a Maria Lúcia era a nativa, apesar do fato que os pernambucos tratavam ela, sulista, como quase estrangeira. Nesta segunda vez, os papéis são invertidos. Podemos dizer, usando a frase célebre de Gilberto, que esse livro foi fruto de uma interpenetração de culturas. Na primeira ocasião, eu nunca teria ousado escrever um livro sobre um intelectual brasileiro sem a colaboração de Maria Lúcia. Mas a colaboração foi também necessária no caso deste livro sobre os ingleses, que foi também uma aventura para mim, porque não sou um historiador da Inglaterra, sou historiador da Europa moderna. E até menos sou um especialista na sociedade e na cultura inglesa atuais. A grande vantagem da colaboração foi não só porque dois pontos de vista são sempre melhor do que um só, mas também porque trabalhando ao lado da Maria Lúcia me permitiu ver minha própria cultura com olhos de estrangeiro. O que queríamos fazer no nosso livro era não somente descrever os ingleses de hoje para leitores brasileiros, mas tentar também de mostrar o que está por trás da descrição, por trás da Inglaterra que os viajantes brasileiros veem, ouvem, experimentam, mas às vezes superficialmente. Quando se cresce numa cultura, existe a tendência a vê-la como totalmente natural, ao invés de como um sistema de convenções que poderiam ser ou ter sido diferentes. Os ingleses, por exemplo, gostam do implícito ao invés do explícito. E temos orgulho de ter uma Constituição não escrita, ao invés da Constituição do Brasil escrita. Então, trabalhando junto com a Maria Lúcia, me vi forçado a trazer os meus pressupostos para a superfície, junto com os pressupostos de meus compatriotas. E também tentar de explicá-los. Entre esses pressupostos está o modo como os ingleses veem o passado, especialmente a ênfase que dão à continuidade. A monarquia tem uma longa história, também o parlamento, também Oxford e Cambridge e assim por diante. Os ingleses se mostram frequentemente orgulhosos dessa continuidade e de ter uma história mais longa que várias outras nações. Gostamos, por exemplo, de contar a história do americano que ficou impressionado com os lindos gramados ingleses e perguntou a um jardineiro como ele conseguiu criar esse carpete verde, macio e impecável. A resposta do jardineiro, caçoando do habitante de um país novo, foi o seguinte: é muito simples. Você rega, corta, aplana a grama. Mas, repetidamente,
para mais ou menos 500 anos. Outro anedota que pode ser revelador. Um professor francês me visitou uma vez em Cambridge e naturalmente eu convidou ele para jantar em meu college, que tem mais de 400 anos. Ele só deu uma olhada no grande salão, the hall, com suas mobílias antigas, retratos de antigos membros do college. Imediatamente ele disse, quase sem pensar, "Je suis républicain." Ao que eu respondi, "Nous sommes l'ancien régime." Pois eu creio que ele estava querendo dizer que as universidades francesas eram uma vez como Cambridge, até a Revolução Francesa ter destruído o antigo sistema com toda a sua pompa. Enfim, trabalhando com a Maria Lúcia, eu comecei a ver a continuidade das instituições inglesas e o respeito pela tradição como um problema e não como algo natural. Em muitos países, inclusive no Brasil, várias ruas têm nomes de datas, e especialmente datas revolucionárias, como a Avenida 9 de Julho aqui. Na Inglaterra, nunca encontrei uma rua nomeada com a data, e até menos uma data de uma revolução. Por que não? Eu penso que é porque para os ingleses mais importante é o mito da continuidade e não o mito da revolução. Se fazemos revoluções, como no século XVII, gostamos de disfarçá-las, mantendo o monarca, mesmo depois o verdadeiro poder passou para o parlamento e o primeiro-ministro. Esse gosto para continuidade, ou respeito pela tradição, se manifestam em coisas que os estrangeiros, ou mesmo alguns nativos como eu, veem como muito estranho e até cômico. A luz elétrica, por exemplo, chegou na Inglaterra por volta de 1880, mas ainda hoje, em algumas ruas de Londres, essas ruas são iluminadas por 500 lâmpadas a gás. 1.500. 1.500, acesas manualmente todos os dias. Assim, à medida que escrevíamos esse livro a quatro mãos, aprendi a ver tais excentricidades não somente como engraçadas, mas também como reveladoras de uma forma extrema, de um respeito muito grande e muito inglês pelas tradições. Então, para terminar, qual o leitor-alvo desse livro? Como o Peter lembrou, nós estávamos pensando primeiramente no visitante brasileiro à Inglaterra, que gostaria de conhecer um pouco sobre o que está por trás daquilo que eles observam. Mas também nós achamos que seria um livro interessante para os armchair travelers, os viajantes de poltrona, que gostariam de conhecer um pouco da Inglaterra, mas sem sair de casa. Esse livro não tem, obviamente, a pretensão de ser exaustivo. Nenhum livro é, certo? Mas eu acho que os leitores vão aí encontrar um pouco sobre muitas coisas relativas aos ingleses e à sua cultura. Por exemplo, sobre as instituições que fazem o país funcionar, parlamento, monarquia, etc. Sobre as artes, sobre a história, sobre os hábitos. Por exemplo, o hábito de fazer aposta. Há mais de quase 10 mil casas de apostas na Inglaterra, que apostam sobre tudo.
qual será a primeira palavra pronunciada pelo príncipezinho George ou Charlotte. Quem será o novo James Bond? Será negro ou será branco? E assim vai. O próximo Natal vai ser branco? Vai ter neve ou não? Então, apostas desse tipo. Numa só rua de Londres, há 18 casas de aposta. Então, hábitos. E também valores. Por exemplo, o valor, o culto que se tem, que os ingleses têm, a privacidade, o valor da privacidade, que se revela, por exemplo, na recusa obstinada de não aceitarem documentos de identidade. Carteira de identidade não existe. A última tentativa que foi feita pelo governo Labour, acho, do Blair, foi após os atentados terroristas de Nova York e de Londres, de 2005. Então, uma resolução de compromise que eles que aceitaram foi: vamos fazer um esquema piloto, não é obrigatório, só para voluntários, será excelente, vocês vão ver, etc. e tal. Bom, isso foi instituído em 2006. Em 2010 ou 11, não tenho bem certeza, caiu. Ou seja, os 15 mil voluntários que se apresentaram para fazer carteira de identidade em 65 milhões de habitantes, certo? 15 mil voluntários fizeram carteira de identidade. Foi, em uma determinada data, não sei se 2010, 2011, foi considerado: essas carteiras de identidade são inválidas, podem jogar no lixo. E todos os dados pessoais coletados dessas pessoas foram esmagados, foram destruídos. Nós também, os leitores também vão encontrar algumas comparações com o Brasil. Porque sempre que possível nós procuramos relacionar os ingleses aos brasileiros, quando possível. A começar, por exemplo, lembrando de nossos muitos anglófilos, né? Os amantes da Inglaterra, dos ingleses e de tudo que se refere à sua cultura. No mundo todo, ao longo dos séculos, esse é um fenômeno constante, né? A anglofilia, já se escreveu muito sobre a anglofilia e sobre como os estrangeiros, ao longo dos séculos, têm admirado não só os valores da liberdade e da tolerância, mas também instituições como o pub, como o cricket, e itens como as gravatas típicas, que são exportadas para o mundo inteiro, gravatas típicas, club ties, school ties, college ties. O Peter se recusou a usar a college tie dele. Blazers, né? Os paletós de tweed, capas de chuva Macintosh, e assim por diante. Hoje em dia se diz que a cidade mais anglófila dentre todas é Hamburgo, na Alemanha. E é tanta a anglofilia que quando chove em Londres, eles abrem guarda-chuva em Hamburgo. Bom, dentre nós, um dos mais famosos anglófilos foi Gilberto Freire. E assim como os hamburgueses, como faz frio em Londres, ele teimava em usar paletó de tweed no Recife tropical, desde que ele voltou da Inglaterra deslumbrado em 1923. Verdade isso. Mas talvez mais famoso ainda dentre os nossos anglófilos é Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele dizia que a minha pátria espiritual é a Inglaterra, né? E ele se impôs como um dos mais ardentes defensores do habeas corpus. E que ele dizia, e ele foi o primeiro a impetrar o habeas corpus no Brasil. E ele dizia que essa era a instituição mais valiosa que a Inglaterra havia legado para o mundo moderno. A admiração dele, de Rui Barbosa, pela Inglaterra foi tanta que logo após a proclamação da República, logo após 1889, ele, já desanimado com os rumos da nova República, ele disse: teria sido muito melhor permanecer o Império se Dom Pedro II pudesse ter sido substituído pela Rainha Vitória. E a admiração de Rui Barbosa pela Inglaterra atingiu o seu ápice quando ele
se exilou na Inglaterra em 1895. Completamente deslumbrado, ele escreveu: este é o país dentre todos, onde a humanidade tem sua maior glorificação, porque é aquele onde a liberdade é mais perfeita, o direito o mais seguro, o indivíduo é mais independente e onde, por isso mesmo, o homem é mais feliz. Esta foi a declaração de amor pela Inglaterra mais apaixonada dentre todas as que nós encontramos. E para terminar, eu só queria lembrar uma das perguntas que nós fizemos no final do livro, que é o seguinte: Deus é brasileiro ou Deus é inglês? Porque esses ditados populares, esses dois ditados populares rivais, de fato existem. Deus é brasileiro para nós, Deus é inglês para os ingleses. Muito obrigada e agradeço muito vocês estarem aqui hoje.